Olá pessoal, então continuando aqui a aula de fração, nós vamos falar de numerador e denominador, os termos de uma fração, né? Então, antes da gente dar prosseguimento aqui, eu quero mostrar para vocês o exemplo da medida da fração, 1/2, né? Lá do início, né, daquele diálogo eu falei para vocês que ia mostrar, mostrei o pote aqui que tem medidas, né, para culinária. Então eu quero mostrar a vocês aqui, né, vai aparecer minha câmera aqui, né, apareceu, né. Então nós temos aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar, a medida de farinha, que é em gramas, até 250 gramas. Temos a medida de mililitros, até 400 mililitros, então esse copo é 400 mililitros de líquido. Medida de arroz, você pega uma receita para fazer um arroz, vai até 350 gramas. E medida de xícara, que é em forma de fração, né? Deixa eu só desligar aqui a luz da web, isso, né? Eu teria que colocar alguma coisa aqui, né, para mostrar a medida, né? Botei a mão por dentro do copo de medida. Nós temos aqui 1/4, 1/2, 1 inteiro e 1 inteiro e 1/2. Então, essa caneca aqui, essa medida aqui, é 1 xícara e 1/2 de medida, né? É 1 inteiro, é uma xícara inteira, mais 1/2 da medida da xícara. Então, ela é o inteiro mais 1/2 aqui de medida, né? Por que que as lojas, né, os fabricantes fizeram isso? É muito complicado, né? Você medir, tem que ter uma balançazinha de precisão para fazer a medida aqui, né? Mas é muito difícil você conseguir ser preciso na hora de você fazer uma medida que está em forma de fração. Como é que você pega uma xícara e vai saber quanto é 1/4 ou 1/2? Então, deixa eu mostrar de novo aqui. Tá aparecendo. Essa xícara aqui, esse pote, eles facilitam aqui, no caso, a sua medida. Tá vendo? Então, a metade desse pote é 1/2, tá? A metade da xícara. E até aqui, né, é 1 xícara. E o total daqui para cá é mais 1/2 de xícara, né? Então, nós temos esse pote para representar as frações de medida na hora de uma culinária. Ainda bem que não tem marca de nada aqui para eu não estar fazendo merchandising de ninguém, né? É uma aula que nós temos que ser neutros, né? Neutros. Então, vamos lá. Consegui tirar a web dali, né? Então, nós vamos falar do numerador e o denominador, né, que são os termos de uma fração. Nós já estudamos os termos da adição, os termos da subtração, os termos da divisão, e agora nós vamos estudar os termos de uma fração, né? Nós precisamos entender isso, né? Então vamos observar essa primeira figura a seguir, que é um pentágono, né? É uma forma que tem 5 lados, por isso que é pentágono. Penta é de 5. Tá? O Brasil é pentacampeão mundial de futebol, né? Então o Brasil já ganhou 5 campeonatos mundiais de futebol. Desses 5, os 3 últimos eu pude ver, né? O de 1970, eu tinha 4 anos, mas eu lembro da comemoração, não dos jogos. Lembro do campeonato depois de 24 anos, o tetracampeonato foi em 1994. E os outros 2 campeonatos que o Brasil teve
que jogou a Copa do Mundo e foi campeão. Eu não sigo futebol, pessoal. Não tenho time, não torço para time, mas o nosso senso de patriotismo bate forte quando se trata de alguém ou alguma situação relativa ao esporte e está lá participando, né? No caso, eu via muito a Ayrton Senna do Brasil, né? Hoje eu até peguei meu notebook, ele veio com um mousepad do Instituto Ayrton Senna, que trabalha ali pela educação, ajuda muito, né? Ayrton Senna, ele foi um ícone da Fórmula 1, né? E a seleção brasileira, quando tem as Olimpíadas, eu gosto de ver o vôlei brasileiro também, que tem um monte de medalhas olímpicas, né? Então, quando o Brasil é representado por alguém, eu gosto de assistir, né? Eu não tenho paixão, aquela paixão brasileira pelo futebol, não ligo muito, né? Meus esportes preferidos são outros, né? No caso, seria... um deles era a Fórmula 1, depois que a Ayrton Senna morreu num acidente lá na curva Tamburello, no Grande Prêmio da Itália, se eu não me engano foi, a Fórmula 1 ficou sem significado. Vocês não têm noção do que é, os pais de vocês devem lembrar, deveriam ser crianças, para quem tem pai novinho, né? 94 para 2020 tem bastante tempo. Então, deveriam ser jovens, bem jovens, e o Brasil parava na manhã de domingo quando tinha um grande prêmio, né, de Fórmula 1 para assistir a Ayrton Senna, né? Foi uma grande perda para o nosso país. Então, vamos continuar a nossa aula. Nós temos aqui um pentágono e cada parte desse pentágono foi dividida, né? Foi dividida em 5 partes, tá? E nessa divisão foram pintadas de azul, né? Na verdade é um tom de azul diferente do que a gente está acostumado, mas foram pintadas 4 partes das 5. As 5 partes representam o inteiro, tá? Então, número de partes iguais coloridas de azul, 4. Número de partes iguais em que a figura foi dividida, 5. Agora vamos a outra figura, que é um círculo, e foi dividida em 6 partes, né? Em 6 partes. Então, dessas 6 partes, né, ele pintou 3 partes de um tom de azul um pouquinho mais claro. Então, o 3 que está lá em cima, ele é o numerador. E o 6 que está lá embaixo é o número de partes iguais que a figura foi dividida. No caso, é o denominador. Nós já falamos e entramos um pouco nisso, tá? O número que indica em quantas partes iguais a figura foi dividida é o denominador. Ele é escrito embaixo do traço indicativo de fração. O número que indica quantas dessas partes foram consideradas chama-se numerador. Quer dizer, as partes que foram consideradas, gente, é a parte que foi pintada, tá? A parte que foi pintada é chamada de denominador, tá? Ou numerador. E ele é escrito acima, né, do traço indicativo de fração. Então, 4/5, que é a leitura, a gente vai ver isso logo, né? O 4 é o numerador e o 5 é o denominador. Na segunda representação, o 3 vai ser o numerador e o 6 é o denominador. Gente, muito cuidado que na atividade que eu mandei ontem, né, de fração, teve aluno que considerou a sobra como a fração que foi pedida. Então, não foi pedido a sobra da fração, mas sim a quantidade que foi tomada, tá? Leitura de uma fração. Vamos prosseguir nossos estudos aqui. Então, como a gente lê uma fração?
né? Observe o quadro a seguir. Número de partes em que o inteiro foi dividido, nós temos aí um gráficozinho, e nome de cada parte, né? 2 é meio, 3 é terço, 4 é quarto, 5 é quinto, 6 sexto, sétimo é 7, 7 é sétimo, 8 é oitavo e 9 é nono. Quando o denominador é 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9, lemos o numerador da fração acompanhado da palavra meio, terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo ou nono, respectivamente. Então, por exemplo, ali embaixo, eu tenho 1 sexto, 4 quintos, 3 meios e 5 nonos, ok? Então, vamos lá. E aparecem umas situações aqui, uma fração 3 meios que vocês vão achar meio estranho, né? Mas lá na frente vocês vão ver o porquê disso. Tá? Então vamos lá. Essa aula está nas páginas 147, 148, 149... 150, até a página 154 do livro A Conquista da Matemática, quinto ano, que vocês receberam no início do ano da escola, ok, pessoal? E eu gostaria também que vocês fizessem todas as resoluções no seu caderno. Quando chegar a parte das atividades, eu vou explicar melhor o que eu quero que vocês façam. Tá? Veja esse outro quadro. Então, nós temos números de parte que foi dividido e nome de cada parte. Então, nós temos décimo, centésimo e milésimo. Tá? Presta atenção nesses números, são frações decimais. Quando o denominador é 10, 100 ou 1000, lemos o numerador da fração acompanhados de décimo, centésimo ou milésimo, respectivamente. Por exemplo, 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 13 décimos, 7 centésimos, 39 milésimos. Para as frações com denominador maior que 10, pessoal, olha atenção nisso aí. E diferente de 100 mil e 100 mil, né? Para as frações acima do número 11 e em diante, né? A não ser as frações decimais, que é décimo, vigésimo, trigésimo, quadragésimo, quinquagésimo, septuagésimo e assim sucessivamente, né? Temos aí uma diferença, né? Lemos o numerador e em seguida o denominador seguido da palavra avos. Então, olha embaixo aí o exemplo. Eu tenho 17 avos, tá? Então, é diferente da fração decimal na hora da leitura. Você lê o número e acrescenta a palavra avos. Nós temos 30 avos. Ah, não, é 1/30, não, é 30 avos. Eu disse em fração decimal, mas não, é 30 avos, tá? Ratifica aí o meu erro, tá? 4/17 avos e 9/30 avos, né? Então é 1/30, né? Não tem sentido isso, né? Ok, pessoal? Vamos continuar. Então, pessoal, nessa parte aqui das atividades, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Como eu quero que vocês façam, tá? A atividade. Deixa eu pegar o meu caderninho aqui, vou dar uma pausa. Bom, já peguei meu caderninho. Então, pessoal, vocês vão fazer da maneira que eu estou fazendo aqui. Vão pegar um caderno de vocês na parte de matemática, tá? E eu quero que vocês transcrevam, tá? Copiem as atividades no caderno, tá? Então, vocês vão começar colocando o cabeçalho. Rio de Janeiro. A data, hoje, no caso, seriam 18.
18 de junho de 2021, tá? Aí vocês colocam o subtítulo, matemática, tá? E vão copiar as atividades. Ok, pessoal? Então, vocês vão transcrever a pergunta 1, tá? E vão fazer a representação, tá? A 2 também. Vocês não precisam desenhar na 2, tá? A barrinha, tá? Aqui na 1, vocês trocam ali aquela barrinha amarela com a palavra retângulo. Cada retângulo. A letra do professor é garranchada, gente. Né? Tá vendo? Cada retângulo representa... Aí eu vou botar umas reticências aqui, porque é para vocês continuarem. Eu não vou copiar tudo, não. Eu só estou mostrando para vocês como é que eu quero que vocês façam essa transcrição do livro para o caderno. Ah, professor, mas por que eu não respondo no livro? Não, tudo bem, você pode até colocar a resposta no livro também, mas eu quero que você faça um treino de reescrita de texto, tá, pessoal? Eu quero que vocês façam um treino de reescrita de texto. Tá? Temos que treinar caligrafia, até porque quando vocês fizerem uma prova de produção textual, pessoal, vocês vão escrever para outra pessoa ler. E no caso, na hora que eu corrijo uma produção textual, se eu não conseguir ler tua letra, eu não tenho como te atribuir uma nota. Então, fica difícil eu corrigir uma palavra, um texto, onde eu não consigo ler de forma legível. E eu quero que vocês façam essa transcrição no seu caderno. No 1, cada retângulo representa que fração da figura abaixo. Então, você só prestar atenção ali na barrinha e ver quantas partes ela foi tomada e quantas partes representam cada uma parte daquela ali. No número 2, a mesma situação. Tá? Vocês estão vendo que o lápis está lá dividido com palitos, né? E ele quer que você escreva que fração do comprimento representa cada palito, tá? Na atividade 3, pessoal, vocês vão transcrever no seu caderno, mas prestem atenção, não tem necessidade de fazer os desenhos. Vocês só vão escrever as respostas, tá? Só coloquem as respostas, tanto na 3, né? E na 4, vocês também não precisam fazer o desenho. Só escrevam, né, a pergunta da A e a da B, ok? Bom, a 5 e a 6 também é a mesma situação, né? A 5, Fernando deve percorrer a distância do ponto A ao ponto B, representada abaixo. Ele já percorreu a distância colorida de azul. Essa distância representa que fração da distância total? Escreva na forma de fração ou por extenso, né? Escrever na forma de fração é escrever com número e por extenso é escrever com letras, né? A palavra extenso já está dizendo. A 6, ele está mandando você fazer um X no quadrado das figuras cuja parte colorida representa 1/2 da figura. Isso aí tem um problema de ótica, né? Mas não é difícil, não. Então, vocês lá na resposta, vocês vão colocar figura verde, figura vermelha ou figura azul. Qual das 3 figuras representa 1/2? Então, vocês vão escrever o nome da cor, tá? Que representa uma metade ou 1/2.
Na número 7, vocês vão escrever a fração correspondente. Então, vocês só vão escrever a fração correspondente em forma de fração, não precisa escrever por extenso. R$10 em uma quantia de R$20. Caramba, como é que eu faria isso? Né? 7 pessoas em um grupo de 15 pessoas. 9 alunos em um grupo de 20 alunos. 11 carros em um grupo de 21 carros. 23 dias em um período de um mês de 31 dias. 5 meses em um período de um ano. Qual a fração que representa A, B, C, D, E e F? Tá? Peçam ajuda aí para essa 7, ela é um tanto difícil, tá? Não é tão facinho, mas também não tem mistério. Pede ajuda do teu irmão que está lá no 7º, 8º ano, seu pai, sua mãe, alguém que possa te ajudar a fazer essa atividade. Na fração 8, né, você tem aí, veja a classe onde Lucas estuda. Deixa eu olhar por aqui que fica mais fácil. Tá? Então, vocês estão vendo ali a classe de Lucas. Será que estão respeitando aí o espaçamento ali, né? Por causa da pandemia? Esse livro ele foi enviado antes da pandemia. É um livro que já está na escola há algum tempo sendo usado. Os livros do FNDE, ele tem um prazo e depois que termina esse prazo, a gente escolhe outros livros para a escola e para usar durante um outro período. Tá? E eles são livros consumíveis, quer dizer, você pode escrever no livro, não precisa devolver para a escola. Então, olhando aí a sala onde Lucas estuda a classe, né, vocês vão responder as perguntas A, B, C e D. São quantos alunos? Cada aluno representa que fração do número de alunos da classe? 11 meninos estudam nessa classe. Esse número representa que fração do número de alunos da classe? São quantas meninas? Esse número representa que fração do número de alunos? Ok, pessoal? Vamos prosseguir. Então, temos a 9 e a 10. Né? Faltam um pouco, são só mais 9, 10, 11, 12. 4 situações, problemas. Né? Num grupo de 26 pessoas, metade mora no mesmo bairro. Quantas pessoas moram nesse bairro? Gente, lembra que eu falei para vocês que fração tem a ver com divisão? Se metade, né, moram no mesmo bairro de um grupo de 26, o que você teria que fazer? Bota a sua cabeça para funcionar. Eu não vou dar spoiler para vocês, não. Mas o que você tem que fazer aqui? É o cálculo. Mas por quanto? Tá? Em um torneio de basquete, a equipe azul disputou 20 jogos e venceu 1/5 desses jogos, por uma diferença de mais de 10 pontos. Quantos jogos a equipe azul venceu por essa diferença? Então, pessoal, mais uma vez, vocês têm que pensar, raciocinar como vocês vão encontrar a solução desse problema, tá? Envolvendo fração. Na 11, é assim, das 24 partidas que Simone disputou num torneio de xadrez, ela perdeu 1/3 delas. Quantas partidas Simone perdeu nesse torneio? Então, tudo com relação à divisão, pessoal, tá? Eu quero estimular que vocês usem, né, o raciocínio, estimulem o seu raciocínio, para você chegar às soluções. No início é difícil, gente. Vocês vão encontrar dificuldade. E essas dificuldades iniciais, pessoal, é desafio. Vocês têm que encarar essas atividades como desafio. Se preparar para o futuro, fazer uma prova para uma escola de ensino médio que seja bem legal, que existem escolas públicas de ensino médio, faculdades públicas, onde você tem que passar por uma seleção, né? Onde tem as escolas de aplicações federais, estaduais. Então, até o Colégio Pedro II também, que é um colégio estadual de ensino médio,
né? Tem seleção porque a procura é muito grande, são os colégios tops de linha. Educação é tudo, educação liberta. Se você quer ter um futuro legal, uma tranquilidade, é estudando, galera. Não tem outro jeito, não. Tá? É estudar ou estudar, não tem jeito, pessoal. Não tem jeito, tá bom? Vamos continuar aqui na 11, né? Das 24 eu já falei, e da 12, né? Sabe-se que 1 quilômetro equivale a 1.000 metros. Uma distância de 3/4 de quilômetro equivale a quantos metros? Então, prestem bastante atenção, lê com calma, lê de novo. Se você não entender, pede ajuda, né? Como se faz essa atividade, tá? Assim que voltar a aula presencial, eu vou retomar essa aula de fração. Eu já conversei com a coordenadora, com a nossa diretora, para a gente fazer uma grande revisão presencial no meu retorno, né? Que eu vou retornar em breve, logo após a minha segunda dose da vacina, que falta pouco, né? Falta pouco, eu tenho que aguardar esse tempo. Ok, pessoal? Vamos continuar. Bom, pessoal, então é isso. Eu retornei aqui no início, né? Eu espero que vocês consigam compreender, alcançar, né, o entendimento de forma remota dessa aula, né? Agora a parte da matemática ela começa a ficar um pouco mais complexa, mas não impossível. Uma coisa que vocês têm que ter em mente, galera, é que tudo existe uma metodologia para ser feito. Quando eu faço uma forma de origami, ou eu pego o cubo mágico, né, para fazer o cubo mágico, deixa eu botar aqui a minha webcam aqui, né? Aqui. Quando eu boto para vocês aqui o cubo mágico, né, pessoal, que eu pego pouco para treinar, né? A gente não coloca todas as faces assim do nada. Existe uma maneira de eu fazer e de eu colocar toda a parte branca, os cantos, né? Eu começo pelo branco, aí eu começo a montar a cruz branca aqui no amarelo, aí depois eu viro tudo aqui para o branco, depois tem uma outra maneira de eu colocar esses cantos aqui, um outro passo a passo, depois eu tenho um outro passo a passo para colocar essas partes aqui, tá? E eu tô aqui nesse passo aqui, aonde eu tenho que colocar e montar primeiro a cruz amarela e depois montar os cantos. Então, tudo, gente, é técnica, né? Como no origami, né? Na hora que eu faço aqui um origami, né? Que é bem maneiro, é bem bacana, né? É técnica, gente. É técnica, é leitura de diagrama, é leitura de sinais e símbolos do origami que a gente aprende a fazer. Então você, usando a sua criatividade, a sua curiosidade de criança, você vai fazer o que você quiser, você vai aprender o que você quiser, ninguém te segura. A gente é que trava a gente mesmo na hora de fazer as coisas, né? De executar as coisas que parece ser impossível, mas nada é impossível, tudo é difícil enquanto a gente não sabe. Você não sabe porque ainda ninguém te ensinou ou você não aprendeu. Depois que você aprende, se torna fácil. Ok, pessoal? Então, continuem se cuidando. Pessoal, as aulas vão estar no meu canal do YouTube, que eu estou terminando essa gravação. Elas vão estar também no Google Sala de Aula, no aplicativo Rio Educa, no aplicativo do Rio Educa, né? Em casa. Dentro do aplicativo tem um monte de coisa bacana, né? Então, vocês usem e abusem dessas ferramentas para o enriquecimento e o crescimento intelectual de cada um de vocês, ok? Usem máscara, continuem se cuidando. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.